Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Essa é a nossa RVA, né? Não estou ouvindo vocês, hein? Hoje uma RVA diferente. Uma boa noite para todo mundo. Todos estão no canal. Estamos com algumas pessoas já. É um início só de um FaceFac, que na verdade, incluindo aí um programinha que nós estamos começando a utilizar, que é o TeamSpeaker. É só um início, né? Hoje meio ainda capenga, sem grande organização, mas a intenção é maravilhosa. Agora estamos num sábado 17 de dezembro. São 8h20, 8h11, né? Em horário normal, né? No horário normal entre aspas, horário baiano, atrasado, né? Estamos conosco aqui no canal. Quem está assistindo em vídeo vai poder ver agora. Tá aqui o Cássio, o Nando, tá a Rose, o Tarcísio, o Anderson, né? Tá chegando agora o Wendel Marcos, acabou de chegar. O André Luiz, o Braz Teixeira, tá a Catarina, o Diogo Barros, o Jorge, a Isa, o Júnior, a Lua, o Lucas Moraes, Lu Prado, o Marcelo, lá de Salvador, nosso amigão. A Marcela, a Marcelo, caramba, a Márcia. O Maurício, da Pati, tá o Rafael, o Renan, o Rodolfo Santana, que também tá quietinho aqui, disse que tá gravando, é isso? O Silvio e o Tony Fernandes, né? Esse é o início, eu não sei se vai dar algum problema aí no meio do caminho, mas vamos lá. A gente está agora com o FaceFac 65. Vocês estão me ouvindo aí ou tá dando algum problema aí? Vamos falando aí, então, beleza. Maravilha, vamos me dando os avisos aí se tá algum problema, né? Massa, o pessoal todo vai participando, que está sendo gravado, vocês escrevendo, vocês estão participando aí, né? Então, você agora veja a responsabilidade aí com o que vocês vão falar, certo? Mas aqui está sendo gravado sem falha. Se não der alguma falha para vocês aí, não se preocupem, que depois a gente vai poder ouvir. No momento o canal está desligado. Eu até tenho que ficar aberto aqui com a opção de preferências aqui, porque meu botão tá ligado o tempo todo aqui. Quando eu for falar, eu dou um ok aqui, eu libero o canal. Certo, vamos lá. A gente tem aqui, eu vou mostrar algumas duas perguntinhas. Deixa eu botar um pianinho como sempre aqui. A gente está ouvindo agora. Essa música eu já usei no áudio, eu não lembro qual foi. Deixa eu abaixar um pouquinho, né? Ela é do El Bosco, chama Angelis. Quem souber fala, com certeza é linda, né? Foi num áudio à parte, se eu não me engano, do curso ou curso avançado, ou um áudio à parte. Eu não sei dizer exatamente qual. Mas vamos botar uma clássica bem calma aqui agora. Claro e Delune. Só pra ficar no fundinho alguma coisa, né? A música é linda, assim, com certeza. O Edson Abreu deixou uma questão lá. Hoje a gente vai dar prioridade às questões que vieram. Eu vou deixar só uma por fora que veio pelo site. A gente vai dar prioridade às questões que vieram pelo Facebook, né? O Facebook tem um grupo do Viagem Astral ao nosso lado. O grupo tá, como em termos mais populares, bombando, né? Uma turma animada, gente boa. Só tem gente boa lá, impressionante. Claro que tem alma cebosa que todo lugar tem, né? Nosso lado acabado, né? Todo mundo sabe que a gente tem. Mas a gente vai se aprender nos podres dos outros aí, como gente que come farinha de aveia aí, que eu já tô sabendo. Não vou falar nomes para não ter problemas mais sérios aqui. A gente tem a seguinte questionamento aqui. O Edson Abreu deixou essa pergunta, eu vou botar aqui no meio da tela, depois vocês vão poder ler lá.
lá via vídeo. Mas quem não puder via vídeo, eu te vou ler de qualquer forma a pergunta daqui. Essa pergunta aqui. Gostaria de que falasse sobre a questão da revolta do pessoal contra essa mulher que matou o cachorro. Teve um vídeo aí, né? Que foi um pepino danado e tal. A mulher estava chegando, coisa parecida aqui. E causou uma corrente de pensamentos negativos, de energias, né? Que muitos não conseguem entender. Não sei se eu falei pra vocês uma época que eu vinha. Eu tô com o canal desligado agora, então se vocês falarem alguma coisa, só vai atrapalhar vocês mesmo. O FAQ não vai ser atrapalhado, certo? Se vocês por acaso clicarem ou entrarem com problema em microfone, clica no peão aí, dá um mute na criança, né? Não tem outra opção, desculpa, irmão, te amo, mas você vai ficar quieto aí agora, certo? It's simple, né? Uma vez eu voltava da aula, era já tarde, 10 e pouca da noite, e eu vi eu já cheguei no meio tinha acabado de acontecer, né? Tanto que era o terceiro carro, assim, pararam a pista e tal. Um cara do caminhão bateu num cara da bicicleta, o cara da bicicleta caiu, bateu a cabeça no meio fio e ali desencarnou, né? Pelo menos eu soube depois, pela rádio, que havia morrido, né? O que aconteceu foi que eu sempre estou ali naquela pista ali, que é a Imbiribeira, que é a Mascarenhas de Moraes, no sentido aeroporto. E sempre tenho muita preocupação em dirigir. Nós bem sabemos que andar de bicicleta é um pepino nesse mundo, né? Mas você não andar pela rua com os motoristas loucos como estão, você não tem nem espaço, né, para andar. Aí o motorista estava sendo linchado nessa hora, ou quase tentando se defender a todo custo de umas pessoas. Realmente aconteceu uma violência, com certeza. Aconteceu uma atitude drástica, certamente, né? Ninguém queria, eu tenho certeza que nem apesar de pode até ter tido ali, como todos nós temos, um momento de relaxamento e tal. A verdade é que ele foi uma batidinha e o cara morreu. Agora, justificaria a atitude da gente transmitir, retornar a violência para uma ação que talvez nem foi uma violência, foi. A verdade é que aconteceu uma morte. Mas eu acho que a atitude da gente, o retorno da gente, de tentar ter que se vingar a todo custo, né, é uma coisa meio que me assusta, assim, porque assusta todos nós, né? Porque a gente tem o retorno de uma forma muito drástica, é uma coisa muito complexa na nossa mente, é como se fosse compensar o que houve, né? E pior ainda, eu acredito que a atitude consciente e coletiva, né? Eu vou ter que me concentrar nos temas aqui, o pessoal fica falando ali, começando a perder o foco aqui. Vai dar mute na galera aí, vai dando mute aí no povo, não tem pena não, vai, mute, né? Barulho dá mute, né? Tem que ser feito, né? Não tem como aqui. Sim, dá mute sem pena, né? Te amo, cala a boca, amigo, fica quieto aí, irmão. Dá mute no peão aí, cara. É simples. A mesma coisa foi o que aconteceu agora. A gente tem visto em muitas coisas. A gente vê uma pessoa que age porque o que você não espera, pelo menos com um bichinho, porque se você agredir um ser humano, né, a gente já fica revoltado, mas pelo menos o ser humano podia se defender, né? Um bicho, é revoltante você ver alguém machucar um bicho que mal pode fazer nada, nem se defender, nem entende o que está acontecendo, né? A sensação de revolta é extrema, né? E isso cria uma comoção, sei lá, se é não chamaria de egrégora, porque egrégora normalmente é um processo energético positivo, chamaria de uma energia, um magnetismo que começa todo mundo. Por exemplo, nós vemos aí casos de juízes, de acontecimentos que vão a júri popular, que existe muito mais uma conotação emocional, uma bagagem emocional muito forte do que a própria lógica do acontecimento, né? Como a gente é movido muito à emoção. Não que a emoção não seja importante, estou falando do sentimento mais puro, mas a emoção densa, negativa, nos pega muito rápido, né? Eu não estou do lado da mulher, não. Mata esse filho da mãe também, que está defendendo a mulher aí. Chuta, né? Calma. Eu estou falando aqui que a atitude de até já botaram foto aí mentindo no Facebook que tinham matado a mulher, né? Um fake aí que já fizeram aí, tá rodando por aí, não sei quantos comentários já teve. Eu vejo de forma simples, somos nós, nossa reação é essa.
Você quer reação pior? Eu penso assim, né? Você passa a vida toda morando com uma pessoa, a vida inteira. Aí no dia que você, sei lá, por alguma casa se separa, não fala mais, como se não existisse mais, aí sai do 100 para o 0, né? O som está picotando, infelizmente depende agora um pouco do servidor, né? Para mim aqui está perfeito, claro. E para a gravação vai ficar perfeito também, né? Para algumas pessoas vai dar algum problema aí, né? Para algumas pessoas vai ter alguma variação, né? Como tinha também até acho que na época da Rádio Transmutando lá, que a presença dos nossos amigos estão juntos aqui, o pessoal lá do programa, né? Também tinha esse problema. Algumas pessoas têm problema até que reconecta, né? Não, talvez nem tanto. Dá um abraço, Joyce, dá um abração no Fábio, viu? Seu Fábio junto com vocês, eu digo aqui. Estamos juntos aqui, é bom ver vocês perto, nessa energia. É um pequeno passo, né? Um pequeno passo de um projeto novo. A partir daí a gente vai tentar aprimorar, né? Tudo começa com um passo torto e um pequenininho, para depois chegar outro. E essa questão é bem polêmica. Alguém tem vontade de falar alguma coisa sobre esse tema, né? Eu vou dar espaço o tempo todo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, né? A verdade é que nós seres humanos somos infelizmente assim. Nós retornamos a violência com a violência e justificamos ela como se fosse lógico a vingança, o retorno. De certa forma é uma vingança, né? É uma raiva. A gente nunca olha a criatura, por mais ainda mais em situações drásticas como machucar um animal ou uma criança, né? Aí a revolta é total, dá vontade de matar, né? Essa sensação instintiva é essa. Se você para pensar um pouquinho, talvez você respire. Se você tem uma consciência espiritual, você melhora ainda mais isso, né? Você dá uma aliviada, né? Você tem que, infelizmente, esse é o nosso nível de consciência. Não estou falando que vai ter que ter reações. Nesse mundo é a forma como nós fazemos ainda, né? É a forma como nós retornamos à violência, né? É difícil pra caramba. Bom, se você quiser comentar alguma coisa, tem que estar seguro, tem que estar macho, perigoso, né? Tô brincando. Sobe, fala, dá um pause aqui, se for o caso. É o Fábio Música que está gravando. Bom, o que eu faço? Quer falar? Eu vou descer aqui. É difícil quando você... Vamos tentar enxergar pelo ângulo espiritual, né? Claro que no meio dessa vida aqui, eu sempre falo isso, nós não nos conhecemos. Você pode até achar que sim, né? Algumas pessoas podem ter a pretensão de... Mas não. No momento de uma extrema raiva, de um extremo desequilíbrio, no momento de porque a gente tem verdadeiros surtos, né? Você tem algumas variações de consciência que você não consegue manter 100% a lógica. Então tem pessoas que têm isso mais forte ainda. E eu não estou falando nem em nível de droga em bebida, estou falando no sentido normal da consciência. Alterações de padrão, né? Mesmo você estando sem nenhum tipo de alteração externa, né? Sem nenhum tipo de substância, né? Você tem uma alteração de padrão. E eu acredito que essa pessoa passa por isso nessa fase, alteração consciencial, né? Nessa hora a pessoa, sei lá, ela é envolvida pelo ódio ou até pelo processos pesados de obsessões, né? Não que justifique a atitude, não é isso. E que cria atitudes como essa. Então eu acho que é difícil você chegar a uma pessoa dessa e falar, não, joga essa miserável no umbral, desencarna e tal. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você talvez nunca vai chutar um cachorro, nunca vai machucar, né? Mas será que nesse nível de consciência que a gente tem, da fraqueza, do que nós somos, é certo pegar uma pessoa e botar no fogo, sabe? Maltratar essa pessoa, né? Eu acho que é uma pessoa que precisa de ajuda, inclusive ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Precisa muita gente acha que precisa de ajuda de cacetada, né? Cai no umbral, né? De paulada, né? Essa é a visão que a gente tem, né? Infelizmente. Mas é difícil. Esse a gente tem que tentar pensar sempre assim. Tem que ter uma pessoa no meio daquela bagunça, porque é uma raiva que dá geral, né? Alguém sensato, não alguém que vai querer chamar atenção para o contrário, de uma forma radical, mas falar, talvez, quem sabe, olha, será que é como se você suavemente falasse, não agredisse e mostrasse uma possibilidade. Rapaz, para a pessoa fazer um negócio desse, bem ela não tá.
né? Então tá bem, vamos matar, não. É como se você conseguisse alterar o padrão naquele momento, né? Eu tenho certeza que nesse lugar que a gente vive, no umbral, a consequência energética daqui é pesadíssima, é densa de uma forma que, se você ficar com raiva, eu tenho certeza que tem muito mais energia para te deixar com mais raiva do que aquela que vai tentar te acalmar. Mas quando tem uma pessoa que dá um pequeno passo e fala isso, é como se aquela pessoa chega no canto, faz uma prece. Eu tenho certeza que tem energias ali tentando, vai usar o que tem, né? Não é que você seja Francisco de Assis, não. O único ser humano no meio daqueles 100 que estava ali na hora da violência foi o único que parou para orar, que parou para acalmar a mente. Então o que os mentores fazem? Pega ele. É o cara que nesse momento é quem deu acesso, né? Então, através da energia dessa pessoa, se ele souber se comunicar direito, ele consegue começar. Estou dizendo que é fácil, isso é difícil, né? Porque a energia é um processo magnético, é um verdadeiro combate de energias que se desencontram, né? Enquanto tu está nervoso, tu está calmo. E manter a calma é muito difícil perante um magnetismo tão denso, né? É muito complicado, muito mesmo. Só está nervoso que vai ter que falar, né? Eu vou botar todo mundo para falar aí, vamos. É porque eu acho que não se preocupa se não trava. O problema, o lado bom é que, se travar, eu não perco. Eu volto e continuo de onde eu estava. É uma merda, mas é verdade. Então, ó, você vai querer falar mesmo, vou descer aqui. Falar é agora ou nunca. Vai, Tarcísio. Certo, tô descendo aqui. Sobe aí, homem. A gente não sabe ler mente ainda não, viu, Tarcísio? O pessoal que está aqui ouvindo no FAQ ainda não tem essa capacidade telepática, não. Minha visão sobre isso é que tudo vem da educação desde casa. Cara, olhando hoje minha educação, sabe o que me falava quando eu fazia as coisas erradas? Eu gosto de você. Cara, isso é a coisa mais errada, bater ou praticar qualquer ato de injustiça. Primeiro, porque desencadeia um efeito totalmente de energia densa. Você começa a pensar coisas más, praticar coisas más. É a mesma coisa. Aconteceu uma coisa aqui na minha cidade. Um pai de família matou a criança e a mulher. E aí a cidade toda se revoltou contra o cidadão e retirou ele do hospital, que ele tinha tomado chumbinho, e matou ele, tá com uma pedra na cabeça. Foi muito trágico isso pra cidade. E eu penso que a gente trabalha o IVA principalmente a dissolução do ego. Eu fico muito feliz de participar e mando um beijo para todos vocês. O nervosismo aí sumiu tudo da minha cabeça agora. Eita, que beleza! Tem razão, ele tem razão. Sobre o beijo também, né? Pra todo mundo deve estar emocionado com o beijo do Tarcísio agora. Precisa. Pois é, esse exemplo que ele... Quando eu dou play aqui, eu prendo o botão aqui, né? Pra não ficar segurando e poder mexer, me mover pra lá e pra cá, né? Esse exemplo que ele deu foi o que mais ou menos que a gente falou. A gente trata a violência com violência, a qualquer custo, né? A verdade é que a gente só... É como se compensasse, né? Inclusive as nossas próprias leis, se você pararem para pensar, tem uma parte no filme Capax que é muito interessante. Quando ele entende, que fala assim: como é que vocês punem no seu planeta? Não, a gente não precisa punir, a gente não erra, né? A gente não consegue conceber uma vida sem punição, sem retorno, sabe? A gente não consegue viver sem imaginar que vamos ter que retornar de alguma forma a justiça, ou seja, como se justificasse: você matou, beleza, 30 anos de cadeia. Infelizmente, é tudo que a gente pode fazer no momento, sabe? Não é o certo. Qual seria o certo? Quem sabe? Quem somos nós, sabe? Talvez fosse uma educação mais ampla, se a gente tivesse um nível de consciência melhor. Mas a verdade é que a gente sempre retorna, né? Por exemplo, a pessoa faz uma barbaridade dessa, como o Brás Teixeira falou. Será que a pessoa foi bastante molestada quando era criança e agora ela agiu como aprendeu? Provavelmente. E vamos até mais profundo.
Será que ela não veio de outra vida já com defeito, um processo de trauma mais intenso do que a gente imagina? Ou nesse processo também haver consciências, né, um processo natural de obsessão também, né, de magnetismo, né? Agir por impulso foi o que a gente falou. É que eu até comentei que você bota a mão por exemplo, vou falar sincero, você pode até, eu não ponho de que você tem total controle da sua personalidade quando você está nervoso e você controla as suas atitudes. Quem acha aí? Fala aí. Eu digo, eu tenho um morro de medo, porque eu sei que da capacidade da gente como ser humano de desequilibrar, mas é um negócio impressionante, né? É uma coisa que a gente não sabe. Você não sabe até onde vai a sua capacidade mental. O mais você vê pessoas extremamente equilibradas que agem na hora que faz uma besteira, puxa a arma, dá um tiro, 1 segundo para passar o resto da vida, né? Sabe Deus. Bom, a gente tem uma segunda pergunta aqui que eu separei já, que é o seguinte. Espera aí, antes deixa eu ver o que está aceso. Mas nem sempre a educação de casa está acesa. É impressionante isso. Você vê pessoas com famílias de classe média aí, tem estudo, tem tudo, e as pessoas fazendo barbaridades por aí, né? A situação espiritual, ética, interna, é claro que a educação dos pais ajuda, certamente, né? Sem dúvida. Mas assim como tem pessoas com grande grau de instrução que foram educadas que agem errado, também há pessoas que vivem em extrema dificuldade que não se corrompem, que andam corretamente. É um processo muito interessante aí. Você acaba aprofundando isso de uma forma bem... a gente começa a perceber que há muito mais por trás daquela própria consciência naturalmente, daquele ser que está ali dominando o corpo, do que além da educação, que faz parte, que ajuda e muito, né? Dizem que tem aquela técnica de contar até 10, né? Tem um monte de gente falando aqui. Peraí, o pessoal está lendo, viu? Tudo que vocês estão falando aqui vai ficar no vídeo. O Tony falando que assistiu uma palestra do Augusto Cury, que ele falou que nós devemos vencer os 30 segundos iniciais da raiva, né? Eu concordo. Tem aquele vídeo lá do bronzeador, né? Que ele fala lá, né? Tem uma parte que ele fala: se você conseguir acalmar sua raiva, me diga como, né? Se você conseguir não revidar, ensine-me como. É tão difícil, você sabe? É uma coisa que vai além da lógica. A pessoa tem um padrão inteligente, estuda, mas na hora H, meu amigo, ele solta, ele manda. A pessoa estuda tanto, mas na hora ela não deixa mandar você para aquele lugar fofo. Vai para não sei aonde, no monossílabo. Sempre rola, né? A pessoa, é impressionante como a gente perde a pose facilmente, né? Tem outra aqui, o Maurício falou, como o Prout diz no Capax, deve ser, cada ser vivo sabe o que é certo e errado, sabem o que é mais ou menos, né? Se você falar para mais ou menos, né? Apesar que até os cachorros, quando aprontam, eles fazem aquela cara de quem erraram, né? Ele faz aquela cara de safado que eles têm, que só sabe quem é dono de cachorro aqui, né? Que você briga com ele tem certeza que o safado fez uma coisa errada, ele sabe que está errado, né? O Proust, de certa forma, tem alguma razão. A Joyce falou, acredito que seja um conjunto de coisas, é bem mais complexo do que só influência no meio de educação. Concordo também, né? É verdade, Janson. É como eu te falar, você vai entrando aí na personalidade da consciência, né? Por exemplo, crianças. Você tem 2 filhos, são os bichinhos pequenininhos, né? Os troços lá, extremamente diferentes um do outro. Um é calmo, não briga, o outro já é nervoso desde pequeno, tal. Uns falam que é o processo de criação. Aí a ciência fala, não, porque o processo orgânico é diferente, o cérebro é diferente. Claro, isso é o efeito da história. Tudo realmente é diferente. Agora, da onde vem essa diferença que é a pergunta. Por que foi formado de forma diferente, né? Você é impressionante. Por exemplo, aí, olha, eles têm filhos gêmeos, não é isso? E diferenças com certeza absurdas de um para o outro, né? É curioso isso, né? Em casa, por exemplo, quem não tem um irmão aí? Os 3 que todo mundo, né? Que é animal. Todo mundo tem irmão, né? Pelo menos um, não tem gente. Poucos são filhos únicos, né? Nesse mundo nosso aqui, quente como é o Brasil, né? O negócio é fazer filho, né? Você vê dentro de casa 3, 4 totalmente diferentes. A educação é a mesma, mas as personalidades extremas. Olha como o pessoal participa, né? Pessoal, eu
tô na outra pergunta aqui, você não conseguiu sair dessa. Eu não sei nem que hora que eu comecei, foi 8, claro, né? São 8h34. A segunda pergunta é a seguinte. Tem dúvida uma frase e tal. Então, vou ler essas duas frases aqui, não fiquei mal educado, né? Tem que dar exemplo de fingir que é educado aqui, pelo menos não faz. Educação consciencial também provoca reação de análise de tudo nos filhos e com certeza deixará atento para tudo. Tarcísio Souza. O Edu falou, vi uma frase de hoje mais ou menos assim: a pessoa acaba agindo não pela sua ética ou índole, mas pela circunstância. Sim, também acontece isso. Essa pergunta é bem interessante, eu tenho certeza que muita gente aqui já sentiu isso. O Breno sumiu, rapaz, não sei. De vez em quando o Breno aparece, um dos Brenos, né? Revoltado lá com o YouTube lá no. Manda o YouTube para lugares bem interessantes, não? Porque não sei o quê, porque apagaram o Capax, o Facefax que nós fizemos, né? Apagaram, mandaram e não deixaram, né? Bloquearam. Aí tipo que botar lá no Vine. Mas ele está sempre presente, né? De alguma forma. A pergunta é a seguinte. O Antônio Cruz mandou essa pergunta aqui. Ele não podia ter botado no e-mail dele, então tá aqui. Vou botar na frente aqui. Deixa eu diminuir aqui a janela aqui. Fica semi ao vivo. Não é ao vivo, não, é semi ao vivo, né? Porque para vocês é ao vivo. Depois fica lá gravado para todo mundo. Tenho feito projeção e percebi que a prática energética tem me dado dor de barriga. É comum? Já houve relatos disso? Obrigado, grande abraço. Quem já teve dor de barriga ao trabalhar energia aí, levanta o mouse. Sério mesmo. Então, quem já teve o diarreia mesmo, né? Que ficou o petróleo, mas o pessoal fala assim, pô, Saulo, não fala isso. Eu falo, mas por que não? O pessoal não, só... É como se fosse um processo assim, o negócio fica mal. Você trabalha energia, dói até, né? Não considerei outra coisa, né? Quem quer falar sobre isso? É a pergunta que eu faço. Quem quer dar um relato sobre um processo de dor de barriga que já passou por causa da projeção? Eu já passei por várias, né? Principalmente no início, ou quando você fica muito tempo sem trabalhar as energias e que dá uma relativa desbloqueada ou desalinhada no processo dos chakras. A reativação disso, mais o EV em grande velocidade, pode causar uma elevação, digamos, no processo da digestão e com isso causar uma verdadeira diarreia, né? Dor de barriga. Acontece muito, é uma das reações. É comum, né? Inclusive o Valdo fala no Projeciologia, no Conscienciologia, a gente tem lá os relatos de reações, na verdade, nesse aspecto. Alguém quer falar sobre isso? Não, né? Bom, a partir de agora eu tenho as perguntas aqui. As perguntas, eu tinha separado essas duas questões aqui, certo? A partir de agora vocês vão perguntar. Temos aqui no momento o Nando querendo fazer uma pergunta. O Nando tá, nosso amigo lá de Portugal, e a Rose, certo? Aí, por sendo educado, a Rose está aí? Sim, fala. Certo, eu vou descer aqui, Rose. Se eu não souber, eu vou falar, pessoal, vamos junto aí, porque é normal não saber. Difícil, na verdade, é saber. Eu vou descer aqui e você faz a pergunta, Rose. Então, é assim, a gente estava papeando essa semana no grupo e surgiu uma questão sobre mente, o cérebro, que é o veículo de manifestação físico. E aí eu queria saber, assim, em qualquer nível de evolução mental, né, em qualquer grau evolutivo, a mente sempre precisa de um veículo de manifestação? Sempre vai precisar disso? É uma pergunta interessante, profunda. Eu não sei falar se qualquer nível, porque a gente só pode falar do nível, pelo menos, de encarnação no planeta Terra. Porque eu vou falar de quê? De Capax, de Marte, né, de Capela, não dá, né? Mas a verdade é que até e vamos esquecer do físico, que no momento a gente está no físico, né, que usa um corpo astral, que tem um corpo astral que não é o espírito, que está usando um mental que também não é o espírito, o espírito também usa um processo causal de relativamente um outro veículo de manifestação que também não é ele. A gente não sabe até onde vai isso. A gente não sabe se esse processo mental, por exemplo, a gente sabe que de corpo astral você não consegue também ir muito longe do planeta Terra. Até porque, se você acessar um planeta, por exemplo, você sai em corpo astral aqui para Júpiter, certo?
Em Júpiter, o sistema de reencarnação não é nem mais em astral. Vai saber se é mental, se é causal, sei lá, se há um outro tipo de energia, um outro tipo de processo dimensional que faz com que as consciências se manifestem. Não é físico também, né? Claro. Eu não sei dizer qual é também, mas eu estou falando que o processo, no momento, imagine você com uma consciência livre, sem a concepção de final, que você pensa em eternidade porque nunca acaba, mas porque nunca começa também. É muito complexo. Mas na Bíblia falava, e onde eu estudava, fala assim, é eterno ou não é? É eterno, então teve um começo. Então alguma coisa está estranha aí, porque teve um começo para alguma coisa que já era eterno, né? É bem complexo de falar sobre isso. Aí o processo de consciência nós no momento utilizamos um corpo. Para quê? Por algum motivo mais amplo, nós precisamos dosar e recomeçar um processo de restart, porque a gente não tem muita ideia do que é final, do que é começo, do que é o conhecimento que nós estamos pegando nesse momento nesse planeta, que seria o controle emocional em alguns aspectos, né? Algum controle mental, porque se você parar a pensar, nós somos muito melhores mentalmente do que emocionalmente. É muito mais fácil você pegar um cara que sabe ser o Khan na matemática do que pegar um cara que seja calmo. E fica claro que uma coisa nada tem a ver com a outra. Você pega pessoas extremamente sem educação, que são nervosas e também são muito calmas, em pessoas calmas. E também você pega pessoas com alto grau intelectual que não tem nenhum equilíbrio emocional. A verdade é que o cérebro ele serve como um verdadeiro limitador em alguns aspectos para que a gente aprenda alguma coisa. Por que você precisa... A pergunta que eu faço também, Rosa, é por que nós precisamos limitar, já que nós não somos limitados? Por que nós precisamos recomeçar, né? Por que a gente precisa vir para cá, para uma energia criada chamada sofrimento, que é uma verdadeira lapidação de si mesmo, né? É como se você estivesse aprendendo a conhecer os atributos que nós temos espiritualmente. É muito profundo. A gente utiliza um veículo de manifestação por vários motivos, né? Imagine, por que a gente usa o cérebro, por exemplo? Porque o cérebro dizem que é evolução. Ele é evolução até dentro daquilo que ele pode fazer. Porque fora disso é uma verdadeira limitação. Você limita. Porque a gente sai do corpo, quer dizer, nós somos espíritos, nem saímos do corpo, somos espíritos e não lembramos. Tivemos outras vidas e não lembramos. Vivemos aí apagado, quase todo mundo aí, nessa época de Natal, então desesperado para fazer compra. Totalmente apegado a só um processo cultural, numa verdadeira andança sem saber bem em direção ao norte, enfim. Por que isso tudo está acontecendo? Eu vou perguntar a você agora, Rosa. Pense vocês todos aí em alguém que vocês amem. Se é seus filhos, seus parentes, as coisas que você viveram até hoje. Se eu chegasse para vocês agora, arrancasse você dessa vida e ir para outra, jogasse para outra sem que você esquecesse, você ia conseguir recomeçar? Sabe? Você ia conseguir dar um restart com o seu atual equilíbrio emocional, do jeito que ele é? Você ia conseguir, por exemplo, entender na sua cabeça que é um começo, que é uma andança, e mais ainda, o processo de dificuldade que você fez, você ia conseguir entrar na outra vida sem peso dessa outra? Nos erros que foram cometidos, no que ficou para trás, sabe? Então, a inteligência, sabendo desse nosso descontrole emocional e intelectual, nos dá a capacidade de recomeçar. Claro que você traz ali a essência daquilo que você é, você não esquece. A falta de paz e a paz, ou mais ou menos isso, vai com você. Além da sua bagagem interna, que seria a sua capacidade. Dizem que a pessoa só reencarna depois dos 30, 35 anos, quando a personalidade chega no corpo. Até lá ela está vindo. Algumas pessoas um pouco antes, algumas pessoas não reencarnam. Passa o resto da vida lascada, né? Simplesmente não reencarnam. E você vê, é um processo muito profundo, o que é o cérebro pra gente, né? E a gente tenta de toda... Tanto que é uma coisa que eu fico sempre curiosa. Você vê, às vezes eu vejo o Valdo e outras pessoas que passaram a vida toda trabalhando, você vai vendo as pessoas ficando mais velhas e vão ficando meio mais burras, assim, meio, sabe? O corpo vai ficando mais velhinho, não se movimenta mais direito, não conseguem mais retornar. Por que isso acontece? São vários questionamentos, né? Porque é como se fosse uma fase de... cada coisa dessa tem um ensinamento, uma coisa fantástica pra gente. Eu vou deixar aqui, ainda bem que eu tenho prioridade aqui, que tem alguém falando aí pelo meio aí, né? Eu vou deixar o Nando falar um pouco. Alguém quer mais comentar? Eu vou desligar o fone aqui, tem alguém falando aí. O Rafael, né, tá falando.
e eu desliguei o fone, a saída aqui para não atrapalhar o FAQ. Se alguém quiser mais subir para falar sobre esse tema agora específico, essa pergunta da Rose, da limitação cerebral, por que a gente utiliza um cérebro, para que essa está aberto aqui para a gente deixar o Nando Lux fazer a pergunta que ele também pediu para fazer. Quem quiser fazer pergunta ou colocar alguma informação, avisa embaixo. O Braz Teixeira tem uma questão. Pronto, já vou botar um voice nele aqui. O Nando e o Cássio, bota um voice. Eu vou dar um silenciar aqui no Rafael Muniz. Depois eu desbloqueio ele agora. Porque só para não atrapalhar o FAQ aqui. É normal, a gente sabia que seria assim. O Braz está aqui, ó. Braz, tal, permissões. Voice permanente, pronto. O Tarcísio e tal. Bom, ô Nando, tá aberto aqui para você. Deixa eu ver aqui, preferências. Para você fazer sua pergunta. O Nando é nosso amigo de Portugal e vai aproveitar agora para dividir com a gente alguma questão, alguma colocação também. Pois, eu estou um bocado brincado. Há muita gente aí a querer falar, bom, mas vou fazer a minha pergunta. É assim, Sal, eu já li muitos livros, já tentei pesquisar muita coisa sobre sensitivo, digamos. Eu sinto os irmãos desencarnados. A minha grande questão é que eu não consigo perceber, ou não sei como conseguir perceber, independentemente de qual seja o irmão desencarnado, se é um irmão espiritual, digamos, um bom espírito ou um espírito inferior. Mas onde quer que eu vá, em casa, na rua, seja onde quer que seja, onde houver um irmão que venha perto de mim, eu sinto perfeitamente. Só que não consigo distinguir se é um irmão bom ou se é um irmão inferior, porque não me faz nem sentir bem nem me faz sentir mal. Normal. É tudo. Não. Nós temos até uma pessoa aqui que eu vou falar um pouquinho, que pode dividir com a gente aqui alguma informação, que é médium há muitos anos, que é o Marcelo. Já, Marcelo, você divide com a gente também, até dando algum embasamento dele, para ele nesse aspecto da sensibilidade, que ninguém melhor que o próprio médium para dividir uma informação como essa no termo de sensitivo, né? De ter uma mediunidade mais ostensiva. Por exemplo, eu trabalhei alguns anos, tanto com o Marcelo era médium, na época a gente trabalhava junto no centro espírita, né? E já tivemos vários processos juntos, como trabalhei também em alguns centros em Salvador, né? E eu aprendi, eu não sou médium de incorporação, tal, não vem mais intuição, tal, mas eu aprendi a ter uma percepção também espiritual muito rápida. O convívio energético, quem trabalha energia não é nenhuma, oh meu Deus do céu, não, é grandes merda isso. Quem trabalha energia, quem trabalha um processo magnético, mas começa a ficar muito sensível. Vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou deixar o canal aberto para que as pessoas que estejam vendo o vídeo enxerguem isso. Quantos de vocês ficaram mais sensíveis quando começaram a cuidar das energias? Começaram a perceber mais energia, ambiente, espírito, começaram a, sabe, dá um avisozinho aí no chat para o pessoal poder perceber como isso muda, né? Então só em você mexer a energia, você vai ficando infinitamente mais sensível. Como que faz? A percepção, eu por exemplo, eu sinto o Valdo chama de sinaléptica parapsíquica, né? Não estou lhe xingando não, o Valdo tem essa mania de falar palavrão, né? Que é simplesmente um radar seu. Você tem que conhecer os seus radares. Cada pessoa tem uma sinaléptica diferente. Cada pessoa sente de uma forma que não pode ser igual, mas não necessariamente é. Por exemplo, tem quem sinta o padrão é palpitações, né? Você vai sentir o coração quando o espírito mais denso. Você sente verdadeiras palpitações, calafrios. O coração é como uma sensação de culpa que não sabe, não fez nada, mas parece que tem alguma coisa errada. Você simplesmente não fez nada, mas parece que que alguma coisa errada foi feita. Quem sente isso também? Todos vocês dizem que é bem comum, né? O radar meu, por exemplo, é o meu coração.
Mas é coisa de segundos. Normalmente eu sinto a percepção de ambiente muito antes de médium, porque eu tô tão tentando sempre ficar. Essa é uma questão de busca. Por isso que eu falo que é mais difícil ficar lúcido no corpo do que fora. Quando você vem mais ou menos, de repente você tem aquela diferença, você já sabe, o ambiente mudou, né? Ou alguma coisa não está normal aqui. Porque é fácil nesse aspecto. Se você se sente bem, o difícil na verdade é saber quando tem mentor. Eles são tão sutis que até para mostrar a presença deles, às vezes é difícil você perceber, né? Você sente, claro, que quando você sente aquela alegria extrema ou verdadeiros pensamentos, até se você começar a passar muito tempo tentando fazer um projeto, por exemplo, o Fábio e a Joyce, certamente quando eles vão começar um projeto, ou qualquer pessoa que faça um projeto, sentem rapidamente a quantidade de pensamentos chegarem, pensamentos positivos. Você sabe que não está sozinho nesse aspecto, né? E tem mentor e mentor. Tem mentor muito sutil, tem mentor que ele é muito presente, né? Como os caboclos, né? Os preto velho. É uma energia que você sente a presença de uma forma extrema. Às vezes eu estou relaxado aqui, começando a planejar alguma coisa, e antes de começar eu procuro fazer uma prece, né? Aí eu fico, se você perguntasse para mim hoje qual é a maior prova da existência da vida, né? Eu falaria para você que não seria projeção, nada. Seria isso aqui que eu sinto. Eu tô quietinho, começando a me planejar, aí eu não faço nada, eu só fico como se fosse me preparando para falar, que às vezes eu falo Pai Nosso, às vezes eu falo com Deus, às vezes eu falo qualquer coisa que eu me sinta bem, eu ouço uma música, um pensamento positivo, tudo é prece, né? Tudo é sintonia, tudo é ligação. Mas aí o Pai Nosso é uma coisa que eu faço eventualmente, até pela nossa cultura e tal, eu acabo sentindo também. Quando eu falo Pai Nosso, às vezes, é como se pegasse de verdade um negócio de gelo e jogasse na minha cabeça, assim. Aquilo faz... Vum! Mas é tão forte, chega a balançar, assim, né? Isso, que diabo é isso, né? Capacidade cerebral, talvez, né? Mas eu não tinha como, por exemplo, é um domínio fora de série, assim. É isso que as pessoas sentem quando vão nas igrejas e sentem o Espírito Santo, por exemplo. Eu fui lá e Jesus me encontrou. Eu senti... Isso é uma energia positiva, ô Nando. Isso é uma parte positiva disso. Eu não sei se o Marcelo está aí para poder participar. Se tiver, escreve ali no chat embaixo só para eu saber. Essa é uma energia positiva. É uma forma de você saber que está bem acompanhado. É mais difícil. Agora, saber que está mal acompanhado é fácil. É super tranquilo, bicho. É uma sensação ruim, é um coração que bate, é aquela arritmia que acontece, né? Você começa a ficar meio... dá um certo desânimo, né? E isso é muito comum. Por exemplo, o Nando, a gente estava conversando sobre um tema que eu acho que vale a pena a gente abrir aqui também. Ele mora em Portugal, né? A região toda da Europa em si, ela tem um grande diferencial em termos de espiritualidade em comparação com o Brasil. Ele fala que lá ele sofre muito com a frieza e com o bloqueio. Espera aí que eu vou parar para você falar aqui já. Porque para eu parar eu preciso desligar meu. Mas ele sofre muito lá uma extrema dificuldade. Talvez essa seja a dificuldade dele, né? Com a região que ele vive. A gente aqui é abençoado com... Lá em Salvador, por exemplo, cada esquina tem um centro de candomblé. É impressionante. É um negócio que eu acho maravilhoso em Salvador, né? Quem não mora lá, me desculpe. Me perdoe, vocês não tiveram essa capacidade. A maioria dos meus... Vários amigos na escola, quando eu era pequenininho, a maioria é idosa, mas vários amigos tinham mãe de santo. A mãe dele mesmo. A mãe dele era mãe de santo. Como eu toquei anos com um baixista que eu ia pra casa dele tocar. Quem é que tá falando aí agora? Tem alguém falando aí por baixo. É o Wendel. Wendel, dá um mute no mic aí, mano. Obrigado, irmão. Você vê que cara educado é uma beleza, né? A gente não precisa nem mandar ele pra um brau. Eles mesmo se desligam, assim que é bom. Vamos lá, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer dividir com mediunidade aqui? Vem aqui falar, ó, ou o Nando complementar. Alguém quer subir? O Joyce, a Joyce, o Fábio. Todo mundo tem experiência aqui só aqui para poder dividir com a gente aqui. Vamos lá, puxa. Quem quer falar, vamos subir aí, certo? Diga aí, Saulo. Já desci aqui, viu? Agora que estou ouvindo vocês aí. Pode falar, Marcelo. Marcelo é médio aí, ó. Passou a boa parte da vida em centro espírita trabalhando.
Verdade. A gente passou boas aventuras nas reuniões mediúnicas, né? O Nando estava aqui comentando sobre a dificuldade de percepção entre energias negativas e mentores, né, positivas. A dificuldade em saber diferenciar uma das outras. Bem, a minha dificuldade é muito simples. Quando você toma mal-estar e peso no corpo, você quer não é uma coisa muito boa. Mas quando é uma coisa positiva, você tem uma alegria interior que é muito grande, que não dá para descrever. Bom, se ninguém for fazer mais nada, não vou comentar, eu vou começar a ler as perguntas aqui do FAQ aqui. Tem muita pergunta aqui. Se ninguém for colocar mais nada, é só... Peraí, deixa eu dar um... Eu vou ter que começar... Se alguém for falar alguma coisa, escreve embaixo primeiro, para eu poder desativar aqui que toda hora eu tenho que abrir aqui a preferência aqui e desativar, que senão para poder manter ligado o tempo todo aqui o microfone sem me preocupar. Certo? Ah, Tarcísio, tem uma pergunta da menina do Face. Quer falar, Tarcísio? Ou vai escrever? Tá certo, tô descendo aqui. Já pode? Já pode? Pode mandar brasa. Por que conseguimos nos comunicar no astral sem barreiras de idiomas? É uma dúvida que a gente tem em comum. Eu gostaria de ter essa resposta, se você puder. Isso é tranquilo, pô. Isso aí é o processo natural da mente, né? A comunicação no plano espiritual, eu já tive a oportunidade de falar com pessoas de língua diferente, é meio confuso. Mesmo mentalmente há uma certa... foi a Ângela. Por que não subiu para perguntar? Ela não está com o microfone funcionando, né? Tipo assim... Ainda... O processo é assim, você entende o que fala, no entanto você sabe que está falando em outro idioma. É engraçado porque lembra que a comunicação... Será que tem alguma coisa a ver a gente ter tido outras encarnações e ter aprendido outro idioma ou não? Será que fica impregnado no subconsciente? Pode ser também, mas não necessariamente é isso. E se você, claro, tiver tido outro acesso na sua consciência, aquilo fica inato, né? Você certamente tem pessoas que têm mais facilidade para idiomas, em alguns idiomas especificamente. Mas o processo em si é o seguinte: a comunicação, eu vou até falar de uma forma bem grossa. Eu xingar você aqui agora é uma coisa, eu xingar você fora do corpo, meu amigo, dói pra caramba, mas dói no fundo de sei lá o que. Não vou nem falar para não ficar feio, né? É como se você transmite visão, imagem, som e todo aquele processo de bagagem de quando você fala, quando você retorna. Ô Tarcísio, dá um mute em você mesmo aí para não ficar... Valeu. Você retorna. Então, quando você é uma pessoa, quando eu estou falando com você no mundo espiritual, por exemplo, o mentor não precisa falar com você para saber o que você está pensando. Pode ser qualquer idioma que seja. A capacidade mental é a mesma para todos nós. Por exemplo, um americano, quando vai falar, ele pensa antes de falar. E quando ele pensa, todo o processo mental é plasmado muito antes da voz sair, né? Então a comunicação é compreensível nesse aspecto. Quando o espírito está no mundo espiritual, antes dele falar, aquele processo, antes dele, por exemplo, quando você resolve falar agora, todo o seu processo mental, até em subconsciente, ele já está criando aquela informação. É uma coisa que acontece em milésimos de segundo, né? É muito confuso, na verdade, para a gente tentar compreender a comunicação como funciona. Mas não existe barreiras nesse aspecto. Valeu. Obrigado. Beijo, Pri, beijo, Rose, beijo, Anderson, beijo todo mundo e beijo todas as meninas do Face. Voto. Onde é que fica o Kik aqui mesmo, pessoal? Tô brincando. Vamos lá. Se eu pegar aqui, eu vou começar aqui. Alguém quer fazer? Quem quer falar alguma coisa? Quer participar com a gente? Pô, fica. A ideia do FaceFac é a gente estar junto aqui, certo? O Braz, né? Perfeito, Braz. Deixa eu me encontrar aqui agora no. Desligar o microfone geral aqui. Sua voz está funcionando, Braz? Direitinho aí? Testou? Tá ouvindo? Alô? Saulo? Tô ouvindo, pode falar.
Então, eu sou de Portugal também, gosto muito desta nossa família, sem nações, e as perguntas eram o seguinte: é possível contactar um familiar numa viagem astral? Isto é a primeira. A segunda, se esse familiar voltou a encarnar, então deixa de ser possível esse contacto, e se sim, então perdemos esse contacto para sempre. Será verdade isso ou não? Abraços de luz para todos. É sim possível, essa é uma das grandes utilidades da projeção, né? Apesar de ser muito difícil, eu digo a você que nosso nível de consciência é realmente muito baixo. Eu estudei uma vida inteira e não é nada, né? E vi algumas vezes minha avó, meu avô, alguns parentes de amigos, né? E mesmo nisso tudo, o processo, primeiro porque o processo de reencontro de um familiar desencarnado, né, é muito forte emocionalmente. Eu não consegui ficar 5 segundos com minha avó, bicho, mas foi uma explosão de choro e você não controla e acabou. Eu me lembro, eu estava em Salvador, meu quarto era lá no 3º andar, assim, deitado na cama assim de noite. Eu mal deitei assim, pouco tempo depois levantei assim fora do corpo, eu olhei para a cama, vi o corpo, quando dei uns passos, saí da faixa de atividade de cordão de prata, quando eu olho para a porta do meu quarto, tá uma pessoa de laranja e minha avó de laranja, eles vestidos de uma roupa iguais, né? Não sei se eles trabalham assim no umbral, não sei. Mas eu fui correndo até ela assim, foi uma coisa assim, era ela, a energia era igual, ela mais nova, eu vi meu avô recentemente. Mas é uma explosão de alegria, assim, foi o tempo de eu ficar ali e voltar pro corpo, né? Eu me projetava. Ô Marcelo, você lembra lá? Marcelo foi lá em casa. Tinha ou não tinha pernilongo lá? Diga pro povo aí. Lá em Salvador. O cara saía de lá, era macho, bicho. Ele dormia com mosquiteiro. Quantas vezes eu fiquei preso no mosquiteiro saindo do corpo, cara? Me enrolava no mosquiteiro lá, no processo mental. Era um horror, né? O Marcelo já dormiu lá em casa, não foi, Marcelo? Algumas vezes, não foi? Não, no bom sentido, os pessoal vão ficar com ciúme aqui, foi, tá vendo? Lá o bicho pegava. É muito forte. E você fez uma segunda parte da pergunta, que se era possível encontrar, se não me engano, com familiar encarnado também, é isso? Fora do corpo, ou só era desencarnada? Porque deu umas picotadas aqui, misturada com o sotaque. Aí ficou difícil de compreender. Posso falar? Era o seguinte: depois de encarnar, se fizermos novamente, se formos ao astral, se é possível esse contacto novamente. Depois de desencarnar, deixa eu entender. Se você depois de desencarnar, ou se o parente depois de desencarnar? Perdão, o cabeção aqui. Ah, certo. Se o parente desencarnar, será possível você encontrar com ele? Sim. Muita gente. A Daniela Café tá fazendo café ali pra gente agora. Ligou a máquina. Muita gente vem procurar a experiência, o site, chega pra gente por causa justamente de um desencarne recente, né? Mas chega e-mail assim, é triste, sabe? Porque é meio incompreensível, assim, você passa um tempo sem entender muito bem porque que tem uma música de Toquinho que fala assim, se foi pra fazer, por que desfez, né? É muito difícil perder alguém, porque a sensação que a gente tem é de perda total mesmo, né? Pode, Braz, sobe aí, Braz, por favor. Saulo, é o seguinte, não sei se foi perceptível, eu disse que o familiar, portanto, desencarnou, eu faço viagem astral, contacto, senhor. Depois, ele, entretanto, já encarnou mais tarde, já voltou a encarnar. Será possível ainda contactá-lo no astral? Entendi a pergunta. O processo da encarnação existe, o da encarnação existe justamente para dar uma amortecida no aspecto da lembrança. É possível, mas é muito difícil. Ele falou que era a pessoa desencarna e reencarna novamente. Se era possível ele encarnado nessa mesma vida encontrar com essa pessoa que reencarnou novamente fora do corpo. Sim, claro, né?
A verdade é que a consciência e o amor que a gente sente, as ligações espirituais, elas não mudam, elas são imutáveis. Quando é amor, quando é ódio também. O bicho pega, né? Você vê, o obsessor fica, o obsessor não reencarna e fica lá do seu lado, o bicho pega, filho. Não tem essa não, quando tem ligação tem e acabou. Você não tira porque é bonitinho ou porque não quero mais, não. Nem obsessão, nem o lado bom. Agora, a verdade é que a reencarnação serve para dar uma verdadeira amortecida nas consciências. É muito triste esse aspecto. A gente fica triste quando desencarna alguém, não fica? Vocês não têm noção a tristeza de um espírito quando vê alguém que eles amam muito amortecer a consciência e entrar na encarnação aqui. Imagine você agora com um amor fora de série por alguém lá no mundo espiritual e você se despede daquela pessoa porque ela vai entrar numa jornada de verdadeiro adormecimento mental, em que vai passar por várias barreiras de dificuldades e que você não sabe se ela depois disso vai conseguir sair vitoriosa, se vai passar por uma temporada fofa no umbral, ou se sabe o Deus o que, né? Aí você fica, e tem mais, você ainda pede, poxa, me ajude. Aí você vai lá no meio da vida, tenta ajudar e vê a pessoa totalmente apagada, às vezes fazendo um bando de merda na vida, se perdendo totalmente daquilo que disse que ia fazer, já que estatisticamente a gente faz entre 10% e 20% do que diz que vem fazer. É muito difícil para quem ama, do lado de lá, enxergar as pessoas que amam aqui encarnadas andando errado. Mais difícil do que a gente ver alguém desencarnar. Porque desencarnar vai para lá, né? Abre a consciência mesmo que seja de uma forma ruim. É mais difícil para eles do que para a gente. Tem um monte de pergunta abaixo aí e um monte de gente falando. A gente podia aproveitar esse momento e sair dividindo as informações, né? Deixa eu ver aqui show. Eu vou desligar o microfone aqui. Quem quiser subir, fala alguma coisa agora. É a hora. Bom. Tem várias questões aqui. Eu tenho que segurar meu microfone aqui que eu não consigo. Uma mão está no microfone, a outra mão está no mouse e a outra mão está no scroll. O outro dedo está no scroller do mouse aqui. Tô quase um ninja aqui para falar. Espera aí que o pessoal do FAQ aqui não tá vendo, mas vocês estão sabendo o que eu tô falando aqui, né? Pronto, é o seguinte, quando eu desligo aqui, que eu não tava segurando o dedo, eu tava falando no FAQ do lado de cá. Eu falei, ó, vocês estão vendo eu falando do lado de cá, o povo lá não, né? Tem um monte de coisa aqui, um monte de gente falando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. O Renan comentando aqui que ele tá triste, chorando desde ontem, antes de ontem, porque ele e a namorada terminaram o relacionamento, gostava muito, tal, a dor da perda, mesmo que por um relacionamento. Beleza, pô, Cássio, perfeito. Chato que voltou a gravar porque restaurou aqui, voltou tudo, não perdi nada. O programa é esse, dá pepino, ele volta. E voltou a gravar justamente quando você falou a última parte. Parece estar escondido aqui. Mas é perfeito, né? Eu acho que a gente podia aproveitar aqui, tem o que? 20, mais as pessoas que vão ouvir, né? E cada um deixar uma mensagem de abertura, de lucidez para o Natal. Quem quiser subir, falar alguma coisa. Espera que o Marquinho, ou desliga o microfone ou dá um mute. Aí valeu, Marquinho. Bom menino. Aí a gente percebe que o principal disso é a verdadeira vazio que a gente está sentindo, né? O espírito do Natal que a gente enxerga, a gente ouve falar tanto por aí, não importa se o caso, realmente eu concordo que a data pode ter alterado, mas eu digo, independente da data do nascimento, do que foi essa consciência, ou pelo menos aquilo que a gente estuda dela, né? Do que foi a passagem dela por aqui, mesmo que não tenha sido exatamente assim, mas pelo menos do que deveria ser esse Jesus pra gente, né? Não sendo só ligada ao catolicismo, nem ao espiritismo, só a religião específica, né, cristã, não. Mas do que a gente comemora, e é boa parte do mundo que faz isso, né? Que conta, inclusive, os nossos anos, agora vai entrar em 2012, né? Cheio de informações mais drásticas, justamente porque fazem o tempo do nascimento de Jesus. Então até o nosso calendário é retornável nesse aspecto, né? Até quem não é cristão vive dentro do meio disso, é inevitável.
No entanto, a gente fica meio que fechadão, né? E seria uma época em que, aqui no Recife mesmo, tá tendo alguns bancos sendo assaltados, a gente tem que andar meio preocupado pela rua, porque o povo fica meio louco querendo roubar, é como se o consumismo fosse desesperado. Você precisa comprar seu peru de Natal, você precisa dar presente para seus filhos, se não tiver... Porque Natal é isso, o que acontece? Uma criança recebe 300 milhões de presentes, no entanto, o contrário deveria ser ensinado. Ela sair, inclusive quantas cartinhas chegam no correio de crianças pedindo presentes. Tá certo, coitadas, são são faces, fazem parte de um processo, né, cultural, que a gente não consegue modificar isso, né? É bonito o trabalho de ajuda, o trabalho de retorno, o trabalho de tentativa de ajudar. Assim, a verdade é que ninguém quer ver ninguém feliz, né? A gente queria só que todos fossem felizes, mas o processo da consciência disso está errado, tá errado entre aspas, né? Quando eu falo tá errado, não está dentro do padrão, desde o começo até o finalzinho, né? A gente deveria agora, todos nós, fazer um dia em que cada esquecesse de si mesmo, sabe? Em que você pegava seu filho, Natal, eu por exemplo não tenho filho, mas seria uma coisa que seria complicado, porque na escola eles perguntam: o que você ganhou de Natal? Né? O consumismo, ele vende e acaba criando um verdadeiro processo. Não, eu não ganhei nada. Já pensou, meu filho fala: eu fui visitar outras crianças para levar presentes para eles. Ou vou visitar as pessoas que precisavam, foi como Jesus fazia. Natal é Jesus. Se Natal é Jesus, a gente sai na rua para ajudar quem precisa, né? Pelo menos assim, você sai da sua vida, né? Do seu processo, né? Tem muita coisa para ser falada do Natal aí, né? Natal agora é uma fase bem... E depois do Natal vem quem? O Réveillon. No Réveillon é uma beleza. No Réveillon, a partir do ano que vem, todo mundo tá fazendo plano. Ano que vem eu começo a malhar, ano que vem eu vou mudar de vida, né? A pessoa não fez merda nenhum ano todo. Mas no ano novo, meu irmão, eu vou mudar. No novo vai ser tudo diferente, né? Minha vida vai mudar, meus planos vão mudar. No novo eu vou ser mais acalmado. Ainda mais ano que vem, né? Vai todo mundo para um umbral, vai acabar o mundo, aí que tem que mudar mesmo, né? Segundo eu tô falando aí, 2012 é para acabar tudo, né? A gente já fez até um áudio sobre isso. Aí, ó, 2012 eu vou emagrecer, né? Todo mundo fazendo os planos, né? Quem quer falar? Pô, Fábio, sobe aí, pô. Joyce, esses caras têm a liberdade na língua aí, né? A língua que sabe dançar. Claro, Renato, sobe aí, por favor. Vamos subindo aí. O Renato vai subir agora. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Olá. Bom, primeiramente queria agradecer o pessoal aí do grupo. Adorei ter conhecido o grupo aí no Facebook. Um pouco antes eu comecei a ouvir os áudios do Saulo e agora estou de cabeça. Eu já comecei a estudar um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, mas agora eu tô caindo de cabeça aí nos estudos e progressão constante, devagar e sempre, como diria o Saulão aí. Saulo, minha pergunta é um pouco polêmica, cara. No próprio Face, nosso grupo, me enviaram uns livros de inversão existencial da Proexis. Eu tô lendo o Inversão e vi que é de um pessoal que estuda junto com o Valdo Vieira e tudo mais. Sei que você já foi inversor. Só que eu tô achando, tô na metade do livro e eu tô achando que o pessoal lá, a metodologia da inversão é muito preconceituosa com alguns conceitos da sociedade, conceitos humanos, a não maternidade, preconceitos com tatuagem, com piercing, com esportes radicais. Queria que você falasse um pouco disso. Fiquei meio, vamos dizer assim, frustrado, porque como vem de um pessoal que estuda, que se diz espiritualista, o preconceito não combina muito com isso tudo, né? Eita pergunta desgraçada. Vamos lá. Muito boa, eu entendi. É o manual da Proex, né? Que você tá lendo, não é isso? Eu tenho ele, né? Eu fui inversor com o Luciano Caldas por alguns anos, né? A gente frequentamos juntos, inclusive foi bem interessante a época e é bem difícil mesmo.
Na verdade, se você parar para pensar, a gente quando vai ler um livro por exemplo, do IPC e tal, ou de qualquer lugar, né? A gente sempre vai encontrar, inclusive é uma das coisas que eu tenho muito medo, são as travas, as limitações, as visões sem pensar. Porque a gente acha que pensar é falar e soltar a voz e se comunicar de qualquer jeito. O Marquinho, dê um pausezinho de novo no teu som aí, please. Porque quando eu falo, entra na caixa e retorna no microfone dele, né? Vou dar um mute dele já aqui. A gente acha que é falar sem dó. Por exemplo, o Valdo tem essa visão. É falar e agrade a quem agradar. Né? Nem sempre. Eu acho que o grande lance dessa vida é justamente você conseguir falar, ser entendido, ou quer dizer, se comunicar da forma mais suave possível e melhor ainda de tudo, passar informação. Na época que eu era inversor, né, que eu participava diretamente do grupo, a gente fazia reuniões semanais, a gente tinha muita divergência, tanto um contra o outro, como a gente debatia abertamente as coisas que nós não concordávamos, né? Algumas delas são feitas e faladas de forma mais, digamos assim, pelo menos para quem estuda no IPC, de forma mais aberta. O IPC, aquele livro, não é um livro para ser lido para quem está de fora, porque realmente ele causa uma grande drástica. Por exemplo, não é um livro para você pegar de cara e começar a ler sem antes frequentar lá, sabe? Porque por exemplo, quando eles falam de vários aspectos, como por exemplo, você escolher alguém, como você escolher sua dupla evolutiva, né? É fria a escolha da dupla evolutiva. Você faz uma verdadeira busca por ela, sabe? Você é seletivo de verdade, mas é como se você estivesse escolhendo a pessoa mais importante da sua vida. E nesse aspecto eu concordo. Só que às vezes esse processo é feito de uma forma assim, é passado o manual da TENEPS é outro, né, que é da tarefa energética pessoal, é um outro assunto que vai totalmente fora. Aí eles vêm, tudo vai muito para o lado do intelecto. Por exemplo, a tatuagem. Eu lembro que a gente discutia sobre isso também. Por que colocar a tatuagem? É um desenho, mas para quê? Era a pergunta que a gente fazia. O que você ganha com isso? Né? Não, é porque eu gosto. Sim, qual é o fundamento de gostar? Eram esses níveis de pergunta que um fazia ao outro lá, sabe? Por que você vai se olhar? Porque o que isso vai fazer para a sua evolução? Aí nisso, esse tipo de questionamento gera uma grande bagagem preconceituosa. Porque é como se fosse o seguinte: eu posso não fazer, sabe? Mas eu tenho que respeitar, ou digamos assim, não há erro nenhum, por exemplo, não há falha alguma em você botar sua tatuagem olhando isso. Porque se você parar para pensar, é um nível consciencial que é o inverso do que, por exemplo, o inversor é o seguinte: quando ele tenta, até a palavra inversor eu sempre achei limitada, porque eu não estou invertendo nada, eu estou querendo justamente não inverter, entendeu? É verter. Eu não quero inverter para depois ter que fazer o contrário. Inverter é o seguinte: eu vou fazer o contrário do que a grande maioria faz, que é sair por aí se perdendo, fazendo merda, já saindo filho à vontade, a rodo, depois sabe lá como é que vai ser e tal. Então ali você estuda, você já prepara a sua encarnação desde o começo. É uma tarefa muito complicada, assim, e que para quem vem de fora vê uma grande bagagem de dificuldade. Por exemplo, a gente discutia lá sobre rezar. Eu lembro do questionamento da pessoa falando lá, né? Por que rezar? Eu falava assim, não, porque tal. Mas não é a mesma coisa que você fechar os olhos ou você se sentir melhor? Aí a gente falava, não, Mas a verdade, aí chegava assim, no final a gente sempre chegava à discussão que, independente de toda a lógica que a gente tenta colocar na cabeça, né? Claro, a lógica no pé não dá, né? Animal. Mas independente de toda a lógica que você tem, de todo o bate-papo que você tem ali, chega uma hora que você percebe que sua cabeça não é tão pronta assim para ficar pensando e tentando. É como se nós fôssemos tão inteligentes que a gente tentasse controlar a evolução ou o que está lá por fora e nós não somos. Aí é que lasca tudo. É aí que a gente se perdia, né? Porque é como se você tentasse usar a limitação da sua consciência, que é muito pequena, dentro de um cérebro que ainda te limita mais ainda, para pensar coisas que você não vai conseguir sozinho. Aí, no fim das contas, você começa a falar difícil, a criar preconceitos, bagagem, e no fim das contas, sabe o que você vira? A religião da ciência. Você nem percebe, mas você começa a andar de branco. Você nem percebe, mas você começa a falar difícil. Você não percebe mais, você começa a fazer distinção de um monte de coisa, né? Você não percebe mais, você tem ritual do mesmo jeito.
né? E onde que está a lucidez disso? No mesmismo dos dia a dia, você começa a fazer exatamente as mesmas coisas que todos falam. Você fala muito de muleta. Não, isso é muleta, tal, não sei o quê. Quantas muletas você não tem, pô? Por que o Valdo grava de branco? Por que ele não grava de preto, pô? Por quê? Ah, não, por quê? Não, eu quero só saber por que o Valdo Vieira não grava de preto. De vez em quando, eu comecei a gravar de camisa preta para quebrar essa barreira em mim. Simplesmente porque é o seguinte, né? Preconceito seria um conceito mal elaborado sobre uma determinada coisa. Não, eu gravo de branco. Não, se ele fosse Papai Noel, seria de vermelho, né? Vovô Noel, né? Até é vermelho e branco. Diz que ele sofre na rua com isso, com as crianças, né? Ele tá passando na rua, Papai Noel, imagina o Valdo, né? Se essa criança usa o subcérebro abdominal. Essa criança... Eu me lembro de uma vez que o Wagner falou pra mim, o Wagner Borges, que o Valdo tirava onda com ele porque ele colecionava música. O Valdo tirou onda comigo e disse que quem ouve música trabalha com subcérebro abdominal. No entanto, o Wagner falou pra mim isso. Ele coleciona, como era mesmo? Selo de carta. Ele tem coleção de selo de carta. Se ele pode ter coleção de selo de carta, por que eu não posso ouvir música, né? O Wagner tirava onda, né? Pois é, falava, era uma coisa engraçada que tinha, né? Ó, pessoal, estouramos o horário aqui. Eu tô gravando no finalzinho. Eu vou finalizar. Deixa eu botar uma musiquinha aqui que eu sempre finalizo com música. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de a gente terminar? E depois a gente fica batendo papo aqui. Calma. É que tá terminando só o FAQ mesmo, né? O FAQ de hoje, o FAQ. Deixa eu botar o Nirvana aqui que eu tô com a mão, tô todo torto aqui. Quem olhar no vídeo vai ter pena. Eu não acho nada aqui. Certo. Tá difícil aqui, viu? Bom, vocês querem falar alguma coisa? Eu vou parar aqui, ó. Quem quer subir e bater um papo com a gente vai fechar aqui com chave de ouro. Que vai fechar o FAQ de hoje, hein? Ah, sim, o Santos amanhã. Olha, eu penso num caba nervoso. Sério mesmo. Não sei o que, é subcérebro abdominal, rapaz. Você não tem evolução, você é um inversor existencial. Você vai lá ficar pensando, ó o Juan aí, né? Você vai lá ficar pensando em não sei o que, rapaz. Eu penso. E tem mais. Se eu desencarnar amanhã, eu vou lá ver o Santos lá no Japão, meu irmão. O seu mentor vai falar, Saulo, você quer alguma coisa? Quero. Quer visitar sua mãe, seu pai? Você quer se despedir? Não, dá pra ver o Santos em Barcelona? Pensa numa alma cebosa, meu irmão. Vou botar essa musiquinha aqui pra terminar aqui. Lembra aquela música? O Marquinho quer fazer uma pergunta. Marquinho, beleza, sobe aí, irmão. Tô descendo aqui, certo? Manda brasa. Vixe, Maria. Eu caí aqui e voltei, né? Então, beleza. Estão me ouvindo aí? Certo, da próxima vez a gente vai ver organizar direitinho o canal aqui pra poder ter administração. Vamos terminar, né? O Marquinhos não subiu. Vamos terminar, depois a gente fica batendo papo um pouquinho aqui até terminar. Essa música é linda, né? Vocês querem a música ou eu quero que eu fique quieto? Já tá bom, calei. Vocês não preferem que eu canto Rebolation aqui, não? Projetation. Pessoal, fiquem com Deus, certo? Obrigado pela você que tá aí no carro, que tá chegando. Hoje tem gente, tem que pensar que tem gente ouvindo isso depois, né? Então, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, mantenha a sintonia alta, né? Que nesse Natal, quem vai ouvir depois também, sempre, não é só no Natal, mas como sempre, a gente tem que tentar manter a alegria, mesmo nas horas difíceis, na hora que o coração aperta, né? Porque caí e voltei aqui. Todo mundo caiu ou só fui eu? Fui eu. Tá vendo que os mentores só querem que o FAQ termine aqui. Acaba esse troço aí, rapaz. Tá bom, calma, irmão. O pai tá acabando já. O lado bom é que aqui no FAQ não acaba.
Então fiquei. Eu vou desligar o FAQ aqui, de uma forma, e fico com vocês aqui já já. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz para todos nós, né? Vamos nesse Natal fazer um Natal diferente. Espiritualista que se preze faz, hein? Nem que seja uma prece. Até mais, irmãos. Só vou ouvir tudo no FAQ. Não ouvi absolutamente nada. Agora do final. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.